Oi, gente, como é que vocês estão nessa semana? Tá muito calor por aí? Porque aqui, meu Deus do céu. Bom, para quem ainda não me conhece, sou a Mariane e você está no canal Semeando para Florescer Matemática. Como de costume, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de grandezas e medidas. E na aula passada a gente começou a ver um conteúdo novo. Vocês se lembram qual era? Bom, se por acaso vocês não se lembram, não se preocupem que eu estou aqui para refrescar a sua memória. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre o assunto de ângulos. E lá nós vimos alguns tipos de ângulos que existem, que são classificados de acordo com as suas medidas. Lembrando, nós temos os ângulos denominados agudos, nós temos também os obtusos, tinha mais dois, não é? Os que chamamos de reto e, por fim, mas não menos importante, o que chamamos de raso. Então, nós vimos na nossa aula passada como que são classificados esses 4 tipos de ângulos. Se você não assistiu, entra aqui na nossa playlist Grandezas e Medidas e dá uma olhadinha lá, tá muito legal. E nós hoje vamos falar de um outro tipo de ângulo, que é tão importante quanto todos esses que nós aprendemos na aulinha passada. E esse ângulo é o que chamamos de ângulos de visão. Mas como assim ângulos de visão? Vamos fazer uma dinâmica aqui, eu e você? Bom, ó, preste atenção. Foca o seu olhar em alguma coisa que esteja aí na sua frente. Bom, eu estou olhando ali para trás de vocês. E eu consigo enxergar aqui vários elementos na minha frente. Por exemplo, a minha visão está focada em uma orquídea que a minha mãe tem aqui de frente. Uma orquídea branca muito linda. Mas eu consigo enxergar várias outras coisas. Bom, eu estou com meu olhar focado onde mesmo? Na orquídea, isso mesmo, ali na orquídea. Mas eu consigo ver, não nitidamente, mas eu consigo perceber a existência de vários outros objetos até um campo aqui assim, ó, de visão mais ou menos aqui. Eu consigo enxergar que tem algumas coisas de cozinha daqui, um armário de cá, mas eu enxergo isso de forma não nítida, como se tivesse meio ofuscado. Mas a partir de certo ângulo aqui, ó, se eu for afunilando aqui a minha visão, eu consigo ver com mais clareza alguns objetos. Por exemplo, aqui na minha frente está a minha orquídea. Mas aqui, um pouquinho para cá, eu tenho o meu micro-ondas, que eu já enxergo ele um pouco ofuscado. E aqui, ó, minha orquídea está aqui. E para cá, a minha mãe tem outra planta, que é a lança de São Jorge. Eu consigo ver ela também, mas já nesse ângulo aqui que a gente está olhando, onde ela está, eu já não consigo enxergar ela mais tão nítida quanto a minha orquídea que eu estou enxergando ali na frente. E por que essa diferença? Por que a gente enxerga um lado mais nítido que o outro? Nós humanos, nós temos o que chamamos de campo de visão. E é justamente isso que eu falei, que eu consigo enxergar até aqui, nessa altura assim, e eu consigo enxergar tudo que está daqui para frente. Alguns pontos eu enxergo de forma mais nítida do que outros. É o que está demonstrando aqui na nossa figura, está aparecendo aí para você. E nós humanos, nós temos 2 campos de visão, que é o que chamamos de campo de visão monocular e o campo de visão binocular. Mas o que é isso, monocular e binocular? Mono vem de 1 e bi vem de 2. Então, monocular é aquele campo de visão que eu enxergo apenas com um dos meus olhos. E o meu binocular é o que eu enxergo com os meus 2 olhos. O meu campo de visão monocular, ele atinge um ângulo de 150 graus. Então, se eu fechar o meu olho aqui, ó, eu tenho um campo de visão de 150 graus. E agora, se eu olho com os meus 2 olhos, o meu campo de visão, ele já é bem mais
amplo do que com apenas um dos meus olhos. Ele consegue ali, ó, perceber mais ou menos uns 180 graus. E vocês sabiam que os animais possuem um campo de visão diferente do que nós humanos? Bom, se você não sabe, eu vou te contar onde você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Você vai precisar acessar o Instagram @semeandomate, que lá nós trouxemos várias informações super legais, principalmente sobre a visão do cachorro. Vai lá dar uma olhadinha e veja se há muita diferença entre nós humanos e os cachorros. Eu, se fosse você, não perdi a oportunidade de ir lá aprender mais. Lá a gente também trouxe vários outros desafios super legais para vocês. Então acessem aí o Semeando Mate e confere lá. Bom, agora eu já sei sobre ângulos, eu sei sobre ângulos de visão e agora surgiu uma dúvida aqui em mim. Como que eu vou medir esse tamanho do meu ângulo se eu tiver ele aqui nas minhas mãos? Então, como que a gente mede os ângulos? A gente precisa de um instrumento para nos auxiliar nessa medição. E esse instrumento ele se chama transferidor e ele aparece de duas formas. Nessa, que ele vai de 0 a 180 graus e nessa também, que ele vai de 0 a 360, fazendo aquela volta completa que a gente já conhece. Mas e se eu quiser utilizar de recursos digitais? Eu tenho também uma ferramenta matemática que vai me ajudar muito, e ela se chama GeoGebra. Na nossa próxima aula eu vou ensinar a vocês como que a gente faz essa medição utilizando o GeoGebra. Hoje a gente vai aprender como utilizar o transferidor. Então, se você tem aí na sua casa algum transferidor, pegue ele, que vai nos ajudar bastante. Bom, como eu estou aqui ensinando virtualmente, eu não tenho um transferidor em mãos. Então, eu vou pegar uma representação dele virtual. Eu tenho aqui esse ângulo. Vamos relembrar aqui o conceito de ângulos. A gente já aprendeu que o ângulo é essa abertura aqui entre duas semi-retas de mesma origem. Então, meu ângulo é tudo isso aqui. Eu quero medir, então, quanto que vale esse meu ângulo. Então, como eu disse, nós precisamos, então, ter em mãos um transferidor. Vou pegar o meu aqui, transferidor. Muito bonito, muito lindo. E o que a gente precisa fazer inicialmente? Vocês estão vendo que ele tem um desenho aqui nele central, que é esse tracinho com uma bolinha? A gente tem que se atentar a essa parte no meu transferidor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte e vou colocar ela alinhada aqui, ó, na minha origem do meu ângulo. Eu tenho que alinhar ela. Feito isso, eu preciso alinhar a base do meu transferidor, que é isso aqui, né? Essa partezinha daqui de baixo, com um dos lados do meu ângulo. Eu vou querer alinhar ele com essa semi-reta aqui. Então, vou pegar o meu transferidor e vou alinhar ele no ponto de origem e vou alinhar a base dele aqui com a minha semi-reta aqui de baixo. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Peguei o meu transferidor, agora eu alinhei ele conforme o nosso combinado. Ó, ele está alinhado aqui e aqui. E agora eu vou observar a seguinte coisa. Eu vou tomar como referência a minha outra parte do ângulo, que é a nossa outra semi-reta. Nossa outra semi-reta é essa aqui, não é? Muito bem. Então, a gente vai olhar em qual grau a nossa semi-reta está aqui, ó, alinhada. Nós começamos, vou trocar a cor de novo, para ficar bem visível para vocês. Se observarmos aqui, ó, nós iniciamos o nosso transferidor no grau 0. Daqui do 0 até aqui a minha outra semi-reta, essa minha semi-reta laranja, nós andamos quantos graus? Ó, nós saímos do 0, passamos pelo 10, pelo 20, pelo 30, pelo 40, pelo 50, pelo 60, chegando até aqui. Pela espessura da minha linha
do meu ângulo aqui, a gente chega na medida de aproximadamente 75 graus. Então, esse ângulo que a gente teve aqui, ele tem a medida de 75 graus. Eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição uma lista de exercícios para que vocês treinem em casa fazer a medição utilizando um transferidor. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui no comentário que eu auxilio vocês. E por hoje a nossa aula foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E na nossa próxima aula eu vou ensinar vocês a mexer no GeoGebra. Então não percam a nossa próxima aula e assistam todos os outros vídeos aqui do canal. Nós estamos fazendo conteúdos bem legais para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero vocês na nossa próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, clicando nesse linkzinho vermelho que está escrito inscreva-se. E sigam a gente lá no nosso Instagram, que é @semeandomate, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo por lá. Um beijo e boa semana para vocês!